Olá, este é o Conexão. Antigamente as crianças brincavam bastante na rua, né? Elas não tinham jogos eletrônicos e por isso eram muito mais ativas e também criativas. É verdade que os tempos eram outros e havia inclusive menos violência, né? Mas a infância se modificou e a gente percebe isso com facilidade. As crianças das grandes cidades estão mais presas em suas casas ou apartamentos, saem apenas para a escola ou para o curso, para atividade física, mas na maioria das vezes também levadas em carros e em transportes escolares. A arquiteta e urbanista Irene Quintans é espanhola, mas mora desde 2011 em São Paulo. Ela defende que, mesmo nos dias de hoje, lugar de criança também é na rua. Eu converso com ela agora. Tudo bem, Irene? Oi, tudo bem, obrigada. Por que as crianças precisam circular mais pelos espaços públicos, Irene? Bom, primeiro temos que compreender que quando você pensa numa política pública urbana para criança, fazer um parque não é suficiente, um espaço de lazer. É muito necessário, mas não é suficiente. Tem um pedagogo italiano muito conhecido, o Francesco Tonucci, ele faz desenhos bem críticos, e tem um que é um menino que fala: senhor prefeito, a gente não quer balanço e escorregador, a gente quer a cidade toda. É claro que a criança precisa balanço e escorregador, mas a criança precisa também chegar com segurança até o parque, depois fazer outras coisas fora do parque, caminhar pela rua, ir na praça, ter lugares de encontro. Com certeza, assim eu acredito, ela não se torna preguiçosa, né? Perde um pouco aquela preguiça natural que todo mundo tem. E eu acho que até o mais importante, ela socializa, né? Ela encontra realidades diferentes da dela. Sim, claro. Quando a criança não sai da sua casa, ela só convive com as pessoas que estão na sua casa. Quando sai para a rua, ela vai ver crianças de diferentes cores, classes sociais, coisas diferentes, desde a natureza até seres humanos, não só com seres humanos. Então, é um jeito de compreender que na cidade moram muitas pessoas e que acontecem muitas coisas. E você só consegue vivenciar isso fora de casa. Tá bom, isso evita até que ela crie, né, determinados preconceitos. Sim, claro. Vou contar uma anedota. Meu filho estava outro dia caminhando comigo e estava uma pessoa pedindo dinheiro. E essa pessoa tinha problema na perna e tinha uma perna ortopédica. Aí meu filho quis tocar a perna ortopédica do senhor e estava muito divertido, ele achava que era um super-herói. Então, olha só, simplesmente caminhando e ver essa pessoa, a gente acha, no nosso preconceito do adulto, que não pode se aproximar alguém que tem esse problema, e meu filho estava achando que era um super-herói. Então, isso tira o drama de coisas que a criança não tem esse preconceito. Agora, você acredita que as cidades precisam planejar mais, ou seja, priorizar a figura do pedestre, enfim, na sua construção, no seu desenho? Sim, claro. Hoje em dia, nas cidades, não só no Brasil, no mundo inteiro, as cidades têm o problema do carro, né? Não é problema que nós tenhamos carro, o problema é como ele é usado. As pessoas usam o carro para trajetos curtos, para todo dia, para todo lugar. Então, o que faz isso é que o espaço para o pedestre, seja criança ou seja adulto, fica muito pequeno, fica muito complicado caminhar pela cidade. Mas também, felizmente, tem muitas cidades que já estão começando a rever isso aí e a tirar carros, diminuir o espaço dos carros e dar esse espaço para as pessoas, seja para o lazer, seja para caminhar, seja para ter um espaço público. Tá legal. Você chegou a criar um site, né, Irene, que, enfim, mostra alguns projetos de cidade. Nos fale sobre esse trabalho. Sim, eu criei um site que é um portal web que compila projetos de cidade e criança exclusivamente na América Latina, porque não tem isso aqui. Você procura referências quando você quer fazer um projeto em São Paulo, em Recife ou em Bogotá mesmo. Você procura referências na internet e é meio difícil. Hoje em dia, no ano 2017, é mais fácil, mas faz vários anos, quando eu criei o site, era muito complicado. Então, ter um portal web ou uma biblioteca virtual que compila projetos de outras cidades, cuja realidade são semelhantes à sua, isso inspira e encoraja, e você acredita que sim, também é possível fazer. Tá legal. Esse site, qual é o endereço? Acho que a gente já vai aproveitar e mostrar para quem está em casa. É o www.regiocara.com. Tá ótimo, tá aí na tela, olha. Para você tá um site em espanhol.
Mas é possível conhecer, ver as fotos aí de vários projetos, de várias atividades. Que trabalhos você desenvolve com a criançada, Irene? Só comentar que tem alguns projetos em português também. Os projetos publicados, eles estão publicados na linguagem da pessoa que enviou. Então, você entra no Brasil, você vai encontrar tudo em português, para facilitar, tá? Inclusive, a pessoa pode colaborar, então, mandando algum texto? Sim. Como funciona? Se a pessoa tem um projeto que tem a ver com a cidade e com a criança, sendo que a criança tem um papel ativo e propositivo, ela pode enviar para o site, ela tem como enviar um formulário para preencher, aí eu vou ver e a gente conversa, se está tudo correto, a gente publica, para lançar para o mundo. O site é o redeocara.com. Conte pra gente alguma história positiva de alguma outra cidade que não seja São Paulo. Bom, a gente está com Costa Rica na tela, inclusive, aqui. Você se lembra? O que choca mais para os brasileiros, quando eu falo da Redeocara, são os projetos de Bogotá, da Colômbia. Porque as pessoas acham que Bogotá é uma cidade muito difícil, de fato ela tem um trânsito difícil, mas se você procura na Redeocara em Colômbia, tem alguns projetos que são preciosos, são políticas públicas para levar a criança à cidade, e são muito bons. Então, as coisas de Colômbia geralmente surpreendem o brasileiro. Tá ótimo, a gente está até aqui na tela. Agora, eu tenho uma pergunta importante, como é que a violência, né, acaba afetando nessa questão toda? Sim, o tema da violência é um ciclo, né? Como acontecem coisas violentas no espaço urbano, e na verdade em muitos lugares acontecem menos do que pensamos, as pessoas não saem para a rua. A rua fica sem pessoas, isso vai criar um ambiente hostil, onde podem acontecer mais coisas. Então é um ciclo que a gente tem que acabar com ele em algum momento, né? As pessoas têm que usar a cidade. E quando você usa a cidade, um espaço que tem muitas pessoas, muitas atividades, isso é convidativo. Então, quando você fica em casa, você contribui a esse clima de insegurança, porque não vai ter ninguém na rua. Ninguém gosta de estar num lugar que tem ninguém. É verdade, não podemos nos esconder, né? Agora, a gente já está caminhando para o minuto final do programa. Me conta, as crianças costumam ir às ruas com um olhar diferenciado? Que você percebe até a partir da experiência com seus filhos mesmo? Meu primeiro filho nasceu em Barcelona, então eu tive a experiência de mãe com recém-nascido na cidade de Barcelona, que, como muitas pessoas sabem, tem uma paisagem urbana maravilhosa, né? E meu segundo filho nasceu em São Paulo, então aí eu vi os contrastes, como é difícil ser uma mãe com um bebê de 1 mês, de 2 meses, 3 meses, em São Paulo comparado com Barcelona. Aqui na cidade de São Paulo você não tem nenhum lugar de pausa no espaço público, você não tem nenhum lugar para sentar, para amamentar o bebê, para trocar a fralda. Não tem. Então a cidade de São Paulo e muitas cidades brasileiras são difíceis para esse cidadão que é a mãe ou o cuidador com um bebê pequeno. É preciso haver um planejamento melhor, né? Sim. Eu quero muito, Irene, agradecer a sua participação aqui no Conexão, tá? Muito obrigada a vocês. Foi muito interessante esse bate-papo. Até uma próxima. Até. Tchau, tchau. Vou lembrar para você de casa, só o endereço que vai aparecer aí na sua tela rapidinho, do redeocara.com. É muito interessante, vale a pena a gente visitar e conhecer histórias de planejamento, projetos de outras cidades que favorecem a circulação urbana, especialmente das crianças. Bem, na próxima entrada do Conexão, vamos falar sobre as habilidades socioemocionais na formação das crianças e dos jovens nas escolas. Você não pode perder, a gente volta já já.